A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje vamos falar do violão brasileiro com o jornalista, pesquisador e produtor cultural Alessandro Soares, o violonista, arranjador e compositor Tabajara Bello e com Fernando e Cecília, do incrível duo Siqueira Lima. Uma conversa sobre a situação dos instrumentistas em tempos de pandemia, a música brasileira no exterior e os grandes mestres do violão, entre outros assuntos. Tudo online, em casa, na quarentena. Estamos aqui na quarentena, aqui recebendo grandes violonistas e também grande pesquisador do violão. E a gente vai falar de violão, que é uma paixão aqui da Rádio Brasil Atual, aqui do nosso programa da Hora do Rango, de tantos anos que a gente está fazendo, né? Sempre trazendo os violonistas, quando a gente pode trazer ao vivo, que é mais legal ver os violonistas tocando e tal. E é um prazer recebê-los. Alessandro Soares, pesquisador da música popular brasileira, do acervo do violão brasileiro, que é um negócio muito importante. Bem-vindo. Tabajara Bello, que está lá na Flórida, violonista, também pesquisador, bem-vindo. E o Du Siqueira Lima, o Fernando e a Cecília, também queridos do violão. O papo nosso vai ser violão. Mais uma vez, todos bem-vindos. E vamos começar falando um pouquinho, antes da gente entrar no violão, propriamente dito, queria saber como é que vocês estão encarando, e isso é uma enquete que eu faço com todo mundo no começo do programa, a tal da quarentena. Como é que vocês encaram? Vocês que tocam ao vivo, os violonistas, o Alessandro que faz shows ao vivo para Chuchu, o último que eu vi, lindíssimo, que ele produziu do Jacó não era do Jacó do Bandolim, não, do Jackson do Pandeiro, não é? Que foi lindo lá no Sesc, né, Alessandro? Então, vocês todos tiveram que parar as atividades, vocês tiveram que parar de fazer shows, de se apresentar. Então, eu queria que cada um desse o seu depoimento, como é que encarou essa pandemia pessoalmente. Pode começar com o Tabajara, que está lá longe da gente, mais perto aqui no vídeo. Bem-vindo, Tabajara. Primeiro, muito grato pelo espaço, parabéns pelo programa, e uma honra estar com esses colegas tão admirados por mim, tão queridos. Eu tive, como vários dos meus amigos, tive projetos cancelados, né? Eu tinha workshops e concertos em Nashville e em outros lugares dos Estados Unidos aqui. E eu tinha minha ida para o Brasil, que eu geralmente vou também no meio do ano, né? Porque o verão norte-americano são as férias letivas. Eu faço doutorado aqui atualmente. Então, nesse sentido, eu estaria sem aula mesmo, né? A partir ali de maio, junho. Só que eu não fui para o Brasil, né? Eu fiquei bloqueado por causa da restrição do Trump, né? Então, isso me gerou vários ajustes assim, que eu não imaginei que tivesse que fazer. Mas a gente já tem uma natureza um pouco outsider, assim, né? O músico, a gente já rema contra algumas marés assim, que a carreira nos coloca. Então, eu falei, então vamos encarar mais essa, né? E procurei organizar vários, vamos falar até mais tarde, né, sobre alguns projetos, organizar várias ações que pudessem ser realizadas no formato online, né? Então, eu realizei alguns workshops independentes, depois fizemos aí o Violões em Rede, né, esse festival que a gente vai comentar a respeito, e produzi bastante no sentido de composição e de prática também, né? A situação de ficar em casa, ela tem pontos positivos também, né, para o violonista, para o músico, né, assim, esse foco num formato intimista, né, de estar aqui, ele tem benefícios. Então, eu venho procurando extrair o lado interessante disso. Eu estou com meu filho aqui de 9 anos, a gente convive bastante. Aqui dá para poder a gente caminhar aqui fora, que é um lugar muito espaçado, né, com pouca densidade demográfica. Então, a gente tem... todo dia a gente caminha na natureza, procuro manter isso para equilibrar, porque realmente o confinamento tem um aspecto delicado, né?
Mas eu venho tentando me manter ativo e equilibrado. Realizei alguns concertos nesses formatos live stream, alguns até com produções externas, né? Não só esses mais domésticos, mas tive uma atividade bem intensa. Gravei vídeos em parceria com colegas, né? Fiz um com o Suami agora, para o projeto do Ulisses. Foi interessante nesse sentido. A gente tem que tentar ver da maneira mais positiva possível, né? Para a gente não ficar pirado, né, Tabajara? É, Coisa... Eu faço esse programa também para dar uma relaxada e conversar com os amigos e os músicos que eu tanto admiro como vocês, né? Então é uma forma. E o casal aí, a Cecília e o Fernando, como é que foi? Como é que encararam o negócio? Essa crise, essa pandemia? Para a gente foi um lado assim de se ver que para a gente foi um descanso assim que a gente estava querendo há um bom tempo, que a gente estava meio na correria muito grande assim. Mas a questão é que a gente imaginava, nós paramos em março, né? Nós imaginávamos que abril, maio, junho, as coisas começariam. A princípio, a gente até se reuniu com o Alessandro e com o Marco Pereira, logo pouquinho antes de fechar mesmo a quarentena. A gente imaginou que era uma coisa que era um período curto, de 3 meses, né? E a coisa começaria já a enganjar. E, na verdade, foi se estendendo, né? Então esse descanso está durando bastante, né? Não era tanto descanso que vocês queriam menos descanso, né? Mas enfim. Não, isso na verdade no primeiro mês todo mundo falou, não, isso aqui vai durar pouco, né? Olha, nós estamos aqui ainda, né? Estamos em setembro, tá? Isso era em março, né? Quando começou, no meio de março, eu estava fazendo o programa ao vivo lá, o cara falou, não, isso aí é rápido, isso aí, um mês já acaba. Ah, tá bom. Estamos aqui em setembro ainda e vamos seguindo, né? Para o fim do ano, o ano que vem, dureza. Mas vocês encararam numa boa, conseguiram se organizar em casa, continuaram com as atividades, pesquisando? Fala, Cecília. Sim, acho que foi um momento muito importante para nós, porque um momento também de muita reflexão a respeito também da nossa carreira. A gente vinha em uma redemoinho assim de muitos concertos, muitas coisas, sem muito tempo para pensar, parar. Fazia 4 anos que a gente não tinha nenhuma férias, né? A gente continuou assim direto. Então, esse tempo agora a gente está pensando também como encarar a carreira, até a carreira mesmo. Coisa de gravação de disco, coisas que dá para a gente fazer assim mais de longe, né? Como processo de quarentena, assim, né? Vídeos, coisa das redes sociais, e pensar um pouco mais a respeito dessa parte que a gente estava se dedicando só a tocar, a concertos e viajar. Coisa que acabava sendo muito estressante, por um lado, né? Eu acho que ajuda também a gente a ver que é possível, né? Porque a gente vai numa... Sem dizer que não há nada, né? A gente vai tudo assim, e aí a gente acaba vendo que é possível parar. Você parar e começar a achar maneiras de, claro, passar todo ano agora, a gente pensa, mesmo as coisas voltando ao normal, né, que se Deus quiser voltarão, isso é a oportunidade de a gente achar caminhos para não ter que viajar tanto o ano todo. Não é? Então, nós começamos a aprimorar maneiras de gravar em casa. A gente recentemente se mudou para uma outra casa, a gente está construindo um estúdio. Então, deu tempo para a gente amadurecer assim, ideias que estavam lá ali congeladas e que agora a gente está conseguindo desenvolver. Então, e tudo isso, a um lado, foi uma coisa muito positiva. A gente está aqui são mais de 110 programas que a gente fez aqui desde março, né, na quarentena, que a gente começou nessa época.
E aí tem aquela história, né, das pessoas têm que repensar, é tudo né? É o ressignificar, repensar, refletir, tudo re. E reconstruir praticamente um projeto que vocês estão deviam estar numa balada de fazer show, viajar pra caramba e tal, de repente isso não pode mais. E aí você tem que falar, bom, como é que a gente pode trabalhar, né? E o Alessandro, eu queria saber, o homem das pesquisas dos shows, dos trabalhos todos, também teve que interromper um montão de projetos, né, Alessandro? Fala aí. Exato. Primeiro que eu tenho um lado de pesquisa, se eu fosse assim muito na linha da pesquisa, assim, só pesquisa, ia ser talvez até um pouco mais fácil. Eu ia aquietar o facho, né? Ficar quietinho e tal. Mas não só, né? Quer dizer, eu também adoro produzir shows, palestras, enfim, disso que você conhece e tal. E aí foi realmente muito triste, assim, quando eu percebi que todos os meus projetos estavam todos suspensos, né, ou adiados. Então, eu não sabia como fazer e o acervo precisa disso. Quer dizer, o acervo não é um projeto que tenha patrocínio, demanda muito e tal, né? É um projeto que precisa de um alimento ali, financeiro, inclusive, né, que a gente foi fazendo e tal. E aí eu percebi que algumas coisas que eu ou não gostava de fazer ou tinha um certo desleixo, passei a fazer. A primeira foi aceitar convites para dar entrevistas, né? Porque começou a ter... E nessa chuva de lives eu via basicamente violonistas tocando, né, e tal, falando, mas muita gente começava a querer saber como é que surgiu o acervo, quem eu era de fato. Então passei a ter um certo gostinho em falar, né? Assim, porque era uma coisa que eu ficava muito de bastidores. Então, isso passou a fazer parte da minha agenda. Foi um lado legal. Uma outra questão foi, de fato, começar a botar na rua mesmo pedido de financiamento coletivo, né? Porque o acervo do violão tem 6 anos, assim, está completando 6 anos agora em setembro e tal, e só teve patrocínio no primeiro ano, em 2014. A gente foi bancando isso com recursos próprios e tal. Eu, a Elsa e tal, que é minha mulher e tal. E aí, nesse processo, a gente via que precisava ir além, né? Nesse momento agora, de fato, as torneiras fecharam, né, do nosso trabalho, e a gente começou a colocar isso na rua e vai agora até lançar uma campanha oficial nesse sentido. Foi um outro lado também positivo disso aí. E eu tenho um outro viés, é que os parceiros do acervo, que nunca me abandonaram, né? O Gilson Antunes, que é um grande violonista de São Paulo, o Jorge Melo, que é biógrafo, né? O Carlos Chaves, que é integrante do Malgani e faz as partituras, né, do acervo. Toda essa turma estava em volta, né? E também isso também foi um lado muito legal, né? De estar com essa turma toda. Gente, vamos se juntar para continuar, né, com essa coisa. E teve um outro lado que é um sonho antigo que eu tinha, que era ter um lado pedagógico no acervo, a parte de aulas e cursos e tal. Eu tentava fazer um curso gravado, essa coisa, como normalmente se faz, né? Mas eu pensei, não, vamos fazer aula e fazer ao vivo, fazer, né, nada gravado, e era uma experiência até então um pouco improvável de dar certo, e está dando certo. Então, assim, nesse ciclo aí de quarentena, eu fui vendo o que é que dava para mudar e o que é que tinha que esperar a coisa melhorar para a gente voltar para a rua, né? Então, tem dado, digamos assim, apesar de toda a dureza de ficar em casa mesmo, né, por obrigação até, e também o zelo de não fazer eventos na rua, tem um saldo positivo. Quer dizer, por mais que eu morra de saudade de cortina, camarim, ver toda essa coisa assim, porque eu pesquiso um pouquinho, mas quero, de novo, se eu descubro algo, eu quero botar na rua, né? E aí, mas esse lado da confraria e de lançar novos projetos online, né? Aí é uma coisa legal. E digamos assim, a parceria mais recente foi com esse projeto do Festival Violões em Rede, que é uma ideia do Tabajara, do André Siqueira e do Carlos Walter. E eles me convidaram para produzir. Então, assim, no final das contas, vai ter um saldo interessante nessa história da quarentena.
Legal. E tem um detalhe também que você estava quando você estava mudando para São Paulo, né? Agora você está em São Paulo, né, Alessandro? Você Exato. estava mudando para São Paulo. Até você falou assim, quando a gente começou a fazer um contato, falou, ah, Colibri, eu estou indo aí para São Paulo e tal. Também você teve uma mudança, né, de cidade também antes da pandemia, né? Também tem um dado interessante. Aí você mudou todo, né? Você estava morando aonde? Conta aí para gente. Eu morava em Brasília, eu sou pernambucano. Fui morar em Brasília em 98, já faz um tempão. E aí, em 2019, vim para cá, para Perdizes, em São Paulo, e mal tive tempo de curtir o bairro, assim, porque eu fiquei realmente fazendo coisas, viajando e tal. E aí, de fato, é tudo muito novo. Agora, o lado bom é que realmente quando veio essa pandemia, né, em março, eu já tinha praticamente um ano morando aqui. Já Então, estava assentado na cidade de São Paulo. E está num bairro muito legal também, Perdizes, né? Tem um clube bacana aí nesse bairro, muito legal. Enfim, esse é outro assunto. Vamos começar falando um pouquinho do Tabajara, mas antes de falar do Tabajara, a gente vai botar uma música dele, né? Vamos botar um trabalho dele aqui para a gente ouvir, para fazer um intervalinho gostoso aqui, ouvir muita música, muito violão, e depois você começa a contar a sua história, né, Tabajara? O que a gente vai ouvir aí que a gente separou, que você vai mostrar para nós aqui? Tem o improviso, o estudo para improvisação textural, né? Que é uma composição minha, movimento número 2. Uhum. Vamos ouvir esse? Pode ser esse primeiro, pode ser. E depois você começa com arranjo, né? Isso. Aí depois a gente vai ouvir essa interpretação sua, depois você começa a contar a sua história aqui. A gente vai fazer um intervalinho e já volta com vocês aqui. Roda que tá na hora aqui de ouvir. Vamos nessa. Violão. Hoje é dia de violão. Estamos de volta aqui na quarentena, aqui comigo, o Alessandro Soares, é um pesquisador de violão, uma figura importante aí do acervo digital do violão brasileiro. O Du Siqueira, que está com a gente aqui, Siqueira Lima, não é? A Cecília e o Fernando, e também o Tabajara Belo, que está lá na Flórida, violonista também, que a gente acabou de ouvir. E a gente está contando a história um pouquinho do violão, aproveitando aqui nesse tempo de pandemia para fazer uma reflexão sobre o violão brasileiro, né? E aí eu queria saber da história do Tabajara, que agora, por que você foi parar nos Estados Unidos? Não dava para trabalhar aqui no Brasil, violão aqui no Brasil ninguém liga. Conte aí toda a sua história. Eu estou provocando, o negócio é provocar, Tabajara. Fica tranquilo. Diga lá. Então, eu sou de Minas Gerais, né? Sou de Belo Horizonte, e eu tenho uma carreira
na música popular também, eu continuo trabalhando com guitarra, toco violão de aço, e o violão, esse violão, né, de nylon, que chamam de classical guitar aqui, brasileiro, erudito, eu tenho uma atuação que eu tento me colocar em vários lugares estéticos assim. E eu sou professor da Federal de Ouro Preto, né? Eu já estou lá desde 2007 e eu estou aqui no momento nos Estados Unidos para eu faço o meu PhD em composição, né? A minha segunda vez aqui no país, eu fiz o meu mestrado que foi em violão, foi em performance, mas que foi lá no deserto, foi lá no Arizona. Eu saí do seco, do ultra seco para o molhado, né? Para o úmido. Eu fui no pântano. Antes Tem uma banda que chamava alguma coisa assim, hein, se não me engano, Secos e Molhados. Exato. E aí eu morei em Tucson, no Arizona, quando eu fiz o meu mestrado em performance, né, de violão. Eu sou professor da Federal de Ouro Preto, violão, e aí eu já vinha no caminho da composição de uma maneira um pouco orgânica, né? Assim como os performers, às vezes a gente vai escrevendo arranjo, vai trabalhando com a parte da criação, e tem até esse episódio interessante, né, desse projeto da Elodie Boni, que é o projeto Novas, que é um projeto para compositores para violão. E essa peça que a gente escutou, né, que é o Estudo, ela teve um prêmio em 2015, se não me engano, teve o segundo lugar nacional no Novas, e foi uma motivação para mim importante, porque eu já vinha compondo há bastante tempo, e aí eu ter esse trabalho reconhecido, né, pelo Fábio Zanon, pelo Marco Pereira, pela própria Elodie, enfim, por jurados, pelo Marco, né, dessa magnitude, isso me deu uma confiança a mais para talvez assumir mais esse lado de compositor com mais segurança, né? Legal. E aí o Ulisses Rocha estava aqui nessa cidade que eu moro, que é Gainesville, que é uma cidade muito gostosa, de médio porte, aqui da Flórida, na University of Florida. E o Ulisses, conversando com ele falou, olha, aqui não tem violão, mas tem composição. E eu achei que poderia ser um caminho interessante, assim, né? Quer dizer, de eu ganhar mais esse conhecimento, esse aprendizado, né? Então, eu estou aqui no momento, inicialmente por razões acadêmicas, mas como o doutorado é longo, né? A gente fica pelo menos 4 anos, então eu venho cada vez mais equilibrando a minha carreira de violonista, de guitarrista, eu trabalho com jazz também bastante, enfim, é bastante intenso o processo. E eu tenho essa trajetória com vários colegas, né, do Brasil, muito também ligado à canção, de acompanhar muitos cantores, muitas cantoras, trabalhos de câmara, trabalhos em grupo, em trio. E, enfim, eu acho interessante esse trânsito, né? Você falava, a gente brincava sobre a questão do ensino formal, de quem lê partitura. Essa é uma conversa sempre, né? E, na verdade, é uma coisa tão complexa isso, assim, porque você tem... Eu, por exemplo, naturalmente que leio, escrevo, mas tem momentos que eu confesso que eu tenho preguiça, é interessante, né? Eu gosto muito de escrever para os outros tocarem, coisas complicadas às vezes. Ou então escrever para mim mesmo. Mas às vezes quando chegam coisas igual concertos para orquestra, que eu já toquei aqui o concerto andaluz do Joaquim Rodrigo para 4 violões, aí tem que ler tudo. É um processo penoso para mim, embora eu sou um leitor até rápido. Mas é penoso. Até eu gosto de memorizar e tocar com a maior liberdade visual, pelo menos, possível, né? E o meu trabalho é muito sobre improvisação também, né? Então, esse estudo que a gente ouviu, ele é escrito, mas o processo de composição dele é um pouco improvisado, enquanto eu improviso ideias, né? E depois elas se cristalizam e vão alimentar possíveis padrões para quem quer improvisar no violão sozinho. Então, quando eu falo multitextural, que você brincou o termo, é isso. O termo né? é bonito o termo.
Isso, é você conseguir, na sua performance desacompanhada, né, como solista, você conseguir improvisar, incluindo não só uma escala, alternando essa coisa dualista da escala e do bloco, né, de corda presa, que a guitarra jazz tem muito, mas você conseguir incluir melodia acompanhada, contraponto, outras variedades texturais e os efeitos, né, do violão, os harmônicos, os rasgueios, as tamboras e por aí vai, né, das técnicas estendidas, campanelas, né? Então, agora, Tabajara, você fica aí depois que terminar esse trabalho acadêmico, você já está em que ano aí já do eu já trabalho? estou perto do desfecho. Do Eu desfecho. fico ou meio do ano que vem ou fim do ano que vem. Aí você retorna para Minas, Esse é o roteiro previsto. Vamos ver se a gente se mantém. Ué, pode mudar tudo, né? Você não está com aquela animação para voltar para o Brasil, imagino, né? Mas, enfim, a situação aqui está brava para a cultura, né? Estou dizendo... Há um receio grande. Eu sou de orientação progressista, então, naturalmente, eu sou anti, né, o governo que nos... O inominável, a gente cita aqui, o nome é inominável, a gente fala. Então, há uma situação de perplexidade muito grande, porque eu sou não apenas artista, como sou acadêmico da universidade pública. Então, esse perfil de atuação ele está muito em ataque por várias pessoas, às vezes por parentes, né? As pessoas não têm muita noção. Então, quando eu tenho espaço, eu falo um pouco sobre isso com contundência, né? Pois é. Porque o saber acadêmico ele não é apenas, ele não é a empáfia, ele não é coisa complicada, inacessível, não. Ele é um jeito de olhar para a sociedade. No caso da Universidade Pública Federal, é uma coisa vital, né? Porque você não está guiado exclusivamente pelo olhar do mercado, né? O mercado é importante, a concorrência. Eu sou capitalista, em certo sentido, também, né? Eu acho que é interessante, mas você tem coisas que têm que ser preservadas, tem coisas que se você ficar só pelo mercado, algumas manifestações morrem, manifestações ricas, vitais para a gente. E o apoio financeiro às universidades, né, Tabajara? O apoio para o ensino da música. Esse é um negócio que a gente fala aqui na rádio, parece meio repetitivo, mas a gente tem que martelar aqui. O ensino da música, né, desde dos primeiros, do elementar, do ensino elementar até as universidades. Então, o ensino da música, né, em todos os níveis. E o apoio para as universidades, para desenvolver. Eu acho importante muitos de vocês acadêmicos fazerem os cursos fora do país e tal, mas voltarem, né, para a gente entender o que vocês fizeram e aprender com vocês, com essa experiência toda, né? A gente vê muita gente indo para lá e tal. Recentemente na USP, nosso querido Ivan Vilela, da viola, que vocês conhecem, o Ivan Vilela, está morando, fazendo curso lá em Portugal, mas a gente espera que ele volte e continue o trabalho dele na USP, né? E que é o importantíssimo o que ele faz para a preservação da cultura brasileira da viola e da cultura brasileira. Agora, isso é importante. Ele volta em julho, por exemplo. Exato, em julho do ano que vem. Exatamente. Aqui na rádio ele falou também com a gente. É isso. Então, o importante é esse saber acadêmico e que também o governo, seja qual for, tem que incentivar, ter dinheiro para pesquisa, essa coisa toda, né? Exato. Bom, agora vamos contar a história do Du Siqueira Lima, né? Antes de contar a história, vamos ouvir uma música, eles tocando, depois eles contam a história deles, que assim é legal, você ouve antes, depois, né? E a gente vai ouvir o quê? A Cecília que manda no casal, pode falar. Eu já estou provocando, já estou querendo causar aqui, né? Então, vamos ouvir aí o Claude Debussy, um dos arabesques, o número 1. Uma música que foi gravada no nosso último disco, e aí tem um vídeo aí para ouvir, então. Claude Debussy. Então vamos dar arabesque do Claude Debussy, vamos nessa. Roda! Rodando.
Estamos de volta aqui com o Alessandro Soares, estamos aqui com o Tabajara, Belo e com o Du Siqueira Lima falando de violão, falando de projetos de violão e falando da carreira deles. Agora chegou a vez do Du Siqueira Lima falar um pouquinho da trajetória dos dois. Sabe que eu tenho a sensação quando eu vejo vocês dois tocando que é um amor pelo violão e um pelo outro. Acho um negócio tão bonito quando vocês tocam, sério. A Cecília olha para o Fernando olha para a Cecília. Parece, né? Eles estão namorando tocando violão. É essa sensação que eu tenho. Não sei que com o Alessandro. Alessandro, faça aí o seu comentário também. Você não tem essa impressão também? Fale. Estava mudo aqui. Sim, dá essa percepção, essa ideia. E tendo um instrumento ali no meio, né, para ainda coroar a coisa, né, o amor ainda mais. Muito bom. Isso é muito lindo, é muito lindo. A música faz mágica, viu, Colibri? Depois que a gente termina de tocar, a gente brinca. Assim, quebra o pau. Tá tocando, não tem nada dessa coisa do amor é lindo ao violão. Não é nada disso, né? A realidade é outra. Os bastidores são outros. Mas conta como é que vocês se conheceram e como é que a formação de vocês dois, né? Por favor, quem que vai contar? A Cecília começa. Então, nós conhecemos, foi no ano de 2001, foi num concurso internacional de violão. Olha. Foi em Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Aí participamos desse concurso, desse festival, e nós dois empatamos o primeiro prêmio. Oh, que loucura! Aí a gente, foi os acasos da vida, né? Depois, um ano depois, em janeiro de 2002, eu vim para São Paulo para participar de um festival muito tradicional que o Henrique Pinto me convidou, que foi um dos júris lá. Aí ele me convidou para o seminário Souza Lima, de violão Souza Lima. Aí eu vim tocar, né? E aí já eu já não deixei ela escapar mais. Mas você nasceu, não é brasileira, né, Cília? Você veio da onde? Conta aí a sua história direitinho aí. Eu sou de Uruguai. Do Uruguai. É pertinho, Rio Grande do Sul. Interior do Uruguai, Paysandu. E veio ao Brasil pela primeira vez nesse concurso. Nesse concurso, por primeira vez. Então ela não teve muita opção. Já a primeira vez já me conheceram. Ela não teve opção. Empatou com você, né, Fernanda? Aí, e ficou com você. Aí e o mais incrível, e o mais impressionante é que ela chegou já fora de hora. A gente estava instalado no Sesc, porque o Sesc apoiou esse concurso lá, esse festival. E ela chegou do Uruguai, devia ser... Era bem madrugada, 1h da manhã. Eu cheguei assim, a gente ficava no Sesc também, tinha... As instalações lá do Sesc. Todos os violonistas estávamos aí. Só que cheguei como 1h da manhã e todo mundo dormindo. O Fernando estava no passeio, assim, no corredor, assim, estava estudando. O primeiro que eu vi. Aí eu falei, cara, nossa, como é que toca esse moleque? Nossa, vai ser difícil o concurso. Aí foi o primeiro que eu vi. E depois... Não tem opção, não tem jeito. Depois as coisas vão acontecendo mas muita coincidência. E aí foi uma longa caminhada, né? Isso. Aí depois a gente voltou a se ver em 2002, como a Cecília disse. No festival. E a gente já logo pensou, né? Acredito que a ideia foi minha, de a gente começar a tocar alguma coisa junto, ler algumas coisas juntos, para a gente poder se ver, né? E era um projeto, vamos dizer assim, bem secundário, né? A gente estava a full com a nossa carreira, estudo. Eu estudava, na época eu estava cursando a faculdade, a FAAM, em São Paulo, estudando com o Henrique Pinto. E a Cecília no Uruguai, ela já tinha ido para a Alemanha para fazer a turnê solo, ela com 19 anos. Estamos com a carreira solista muito assim, adiantada, né? E eu também, nesse ano, em 2002, eu entrei no Quaternália
que eu fiquei 5 anos lá no quarteto de violões. E então esse projeto de duo era um projeto secundário, mas Mais para estar juntos do que para exatamente. E aquele aí, carreira. Mas acabou que a gente fez, final de 2002, não, 2003, fizemos a primeira turnê na Europa, fazendo tipo concerto. O Fernando fazia uma parte sozinho, ele, e depois eu outra, e tocávamos no final, tocávamos juntos. E a gente via que tocar juntos fazia mais sucesso e acabava que a gente gostava muito mais. Nós gostávamos de viajar juntos. A carreira de solista tem uma parte muito que acho que não combina muito com o jeito da gente ser. Nós gostávamos muito de estar acompanhado, gostávamos. É meio Então, solitária mesmo, na carreira de solista. Assim, É meio... a coisa é muito solitária, realmente. Então, optamos por aí fomos cada vez se dedicando mais, né? A gente foi se abdicando de outras coisas. Foi indo em 2007, eu deixei o quarteto, o Quaternália, e assim por diante. Foi o solo, os últimos concertos, solo, eventualmente a gente até faz um concerto aqui, outro ali, mas raramente nós fazemos. Mas fazer um recital solo, praticamente desde 2007 para cá, foi dedicado. 2008, a gente já... Então, começamos a nos dedicar cada vez mais e as coisas foram acontecendo, né? E Sim. até chegar. Estamos aí, Agora vai falar, agora que entrou numa 18 parte anos, mais particular, né, Alessandro? E Tabajara, uma parte mais, mas as coisas foram acontecendo e tal. Aí eu não vou pedir detalhes, né? Mas está claro, né, que o amor pelo violão e um pelo outro, né, é uma coisa muito legal. E de estar gostando de tocar junto. Claro, Isso que acho vocês isso aí passam resume isso, tudo, viu? eu não conhecia o Du, e isso passa na hora que vocês estão tocando juntos, essa coisa de gostar de estar tocando um com o outro, né? É uma coisa muito legal, além da relação pessoal, é uma relação musical muito, muito forte, isso fica claro no olhar, né? Um de outro, né, Alessandro? É uma coisa impressionante. O amor é lindo, o violão é lindo, é uma coisa maravilhosa. Agora vamos falar das várias histórias a gente acabou de contar uma história do violão tão linda, né, do Siqueira. E eu queria saber do Alessandro, que ele levanta todos esses acervos, né, no acervo digital do violão brasileiro. Tem muita história, né, Alessandro? Essa é uma delas que a gente acabou de contar, aliás, duas, né, do Tabajara e do Siqueira, duas histórias legais, né, de grandes músicos. E outras tantas que você começou a fazer. Como é que você se despertou para o violão? O que levou você a fazer essa pesquisa e começar a trabalhar como pesquisador, jornalista, produtor cultural, especialmente para o violão brasileiro? Alessandro, é a sua vez agora. Pois é, se for puxar o fio, né, isso remonta, né, se vai lá para minha infância. Eu tenho muitos irmãos, tenho 8 irmãos, e meu pai adorava violão e tal. Então eu ouço discos desde criancinha. E aí fui nesse processo acompanhando, e tinha muita farra lá em casa, que eu nem achava que era farra, eram meus irmãos que se juntavam sábado e domingo, tinha muito disco em casa, algumas cervejas, algumas comidas, né, para fazer e conversar e tocar. E aquilo para mim nem era farra, era uma coisa corriqueira de final de semana. Só que aquilo foi ficando muito acentuado, né? Aí eu passei um tempo querendo, de fato, ser violonista e tal, ser não assim solista e tal, querendo compor mais música popular e tal. Larguei essa história, fui ser jornalista, mas já não adiantava. Aquele mosquito lá da paixão pelo violão era uma coisa maior do que qualquer coisa. Aí eu fui para Brasília, fui trabalhar no Correio Brasiliense, depois fui fazer assessoria de imprensa. Mas ouvir discos, ler sobre violão, isso tudo era muito forte para mim. E eu tenho um irmão também que é poeta, que é o Paulo Marcondes, um outro irmão que é produtor, ele tem um estúdio, que é o Marcelo. E aí essa coisa foi ficando cada vez mais. Eu sempre nas horas vagas fazia algumas entrevistas
quem participava do curso de verão lá da Escola de Música de Brasília, quem ia para o Clube do Choro de Brasília e tudo. Por onde eu andava, fazia algumas entrevistas que eu não mostrava para ninguém, ficava comigo. Até que nesse processo todo, o Henrique Cases foi fazer um livro sobre o choro, e eu tinha a minha monografia sobre os violões em Pernambuco. Eu pegava um pouco essa trajetória do choro no Recife, os saraus que tinham lá nos anos 50, 60 e tal. E aí, quando eu vi ele falando dessa minha pesquisa no livro dele, do choro, eu fiquei, caramba, que legal, dá vontade de continuar. Mas eu ainda tentava esconder essa história. Isso estou falando de 98, por aí. Mas já em 2008, por aí, eu trabalhava como assessor de imprensa e vi que precisava realmente botar para fora algum trabalho, senão eu ia ficar doente. É engraçado isso, por mais que eu fosse... Aí surgiu essa brincadeira aqui, chamada Acordes do Rádio. Não sei se dá para ver. Acordes do Rádio é um projeto que eu criei, que foi... ele ocorreu em 2010, no CCBB Rio, e em 2011, no CCBB de Brasília. E ali foi a primeira vez que eu, de fato, realizei assim, espetáculos com Marco Pereira, Paulo Bellinati, Ginga, Mônica Salmazo, Nausete, foi uma galera, Malgani. Eu queria abraçar o mundo. Mas até então havia era remota a ideia de fazer, juntar aquilo num acervo, né? Mas eu gravava tudo, filmei, era uma coisa. E como jornalista eu achava um crime juntar essa turma toda e não registrar, né? Não entrevistar e tal. Aí, depois do espetáculo de 2011, veio aquele buraco, né? Vontade de fazer mais, né? Não queria só ser assessor de imprensa. E aí eu criei um blog, que eu chamei de Acordes do Rádio também. Quer dizer, o Acordes do Rádio fez 10 anos em julho agora. Só houve essas 2 edições, mas aquela coisa ficou muito forte ali. Até que eu criei um blog, e já no ano seguinte, em 2012, eu me juntei com Alexandre Dias, que é um baita pianista, pesquisador de Brasília e tal, para bolar site de violão. E aí eles, cara, o que você quer, acordes do rádio, o nome não vai se aplicar. Aí eu falei, cara, eu quero um acervo digital. Ele, de acervo digital eu entendo, vou te ajudar. E ali nasceu essa coisa do acervo, né? E aí, em 2013, saiu o resultado, e em 2014 foi ao ar, dia 8 de setembro. 8 de setembro de 2014 foi ao ar o acervo digital do violão brasileiro. Quem teve o show de lançamento no Rio, eu juntei uma turma com quem eu já tinha trabalhado no Acordes do Rádio, né? Ginga, Marco Pereira e tal, Marcos Tardelli, Caio César, essa turma. E em setembro eu fiz um espetáculo aqui no Ibirapuera para lançar esse site, que aí foi com Dúsquera Lima, Fábio Zanon e a Nausete, que eu pegava um pouquinho do espetáculo que eu havia feito com ela no Acordes do Rádio. Aí de lá para cá a coisa só fez crescer, quer dizer, eu fui com a encrenca, o tamanho da encrenca eu só saquei depois. Mas você fez uma coisa muito boa, e preservando a memória do violão brasileiro e ajudando a muita gente que gosta do violão a ter pesquisa, a ter acesso a informações, né? Não só através de livros. Só uma desculpa cortar, né? Fica à vontade. Já chamei ele de o Ronoel Simões do século XXI. Isso. E Ronoel Simões, para quem não sabe, era o grande pesquisador aqui de São Paulo, que recebia todos os violonistas na casa dele, tinha partituras, tal, algumas não oficiais, outras oficiais, que ele tinha xerox de partitura, tinha tudo. E ele é um grande acervo do violão, né? Atendia, não é, Fernando? A gente sabe, né? E atendia o telefone, você ligava para ele e falava: Simões! Eu lembro disso claramente, porque eu frequentei lá o Simões, grande figura, né? Essas figuras, só que você está fazendo uma coisa mais acessível. Amigo de André Segovia, né? É isso mesmo. E você está fazendo uma coisa importante, que está a sessão, as pessoas terem acesso, esse é o ponto, sim, virtualmente, porque o Simões é só quem morava aqui em São Paulo, podia ir na casa dele lá pesquisar e tal, e era uma coisa para poucos, né? Você democratizou isso, acho muito importante. Você tá,
Licença. Fala aí, Aí, Tabajara. o acervo tem um caráter, além desse mais literal, né, do acervo, onde você encontra o material, e hoje em dia não apenas gráfico, né, mas vídeos, essa coisa toda, mas o acervo do violão brasileiro, ele é esse ponto de encontro também, que eu acho muito interessante. Eu acho que depois da existência e do crescimento do acervo, né, o intercâmbio entre os pares, né, entre os colegas da classe, ele acontece de outra forma. Muito Ele é legal. muito mais intenso. Grande parte dos meus amigos do violão hoje teve alguma forma de intermediação, ou oficial, né, através da coisa da internet, virtual, ou presencial também, informalmente, né, pelo fato do Alessandro gostar de promover os encontros. Né. Eu acho muito importante. E muito legal importante isso, esse trabalho, porque, como eu falei, às vezes quem gostava de violão, queria saber mais, tinha pouco acesso. Né? Estou falando pré-internet, né? Eu estou falando, porque eu sou velho, então eu falo da pré-internet. Então você tinha só indo lá ou conhecendo algum violonista. Olha aqui, ó. Você conhece o Garoto? Não conheço, olha aí, olha só. Você conhece o Armandinho Neves? Você conhece a obra de violão do Villa-Lobos? Enfim, só os caras que estudavam. Era uma coisa para poucos, né? Ou para os que se especializassem no violão. Era uma coisa mais fechada, digamos, né? Mais hermética até, e só para quem estudasse mesmo o violão. E você colocando na internet, você tem essa coisa da tecnologia democratizar a informação. Todo mundo tem acesso, né? Bom, nós vamos ouvir mais uma música, depois nós vamos falar sobre o violão brasileiro. Vou fazer umas perguntas aqui a respeito dessa coisa do violão brasileiro, que me impressiona muito. Aí eu quero a opinião de vocês. Aí todo mundo vai opinar, que vamos fazer uma chamada mesa redonda. Não de falar de futebol, vamos falar de violão, que é mais legal. Certo? O que vai tocar agora? Quem vai tocar? Vai tocar o Tabajara. Vai tocar um tango, Tabajara, é isso? Por uma cabeça? Diga lá. Exato. Esse arranjo, cara, isso o meu ex-sogro, né? Que eu tive, ao contrário eu tive uma vida de casamento assim, um pouco complexa, de muitas rupturas. Então, o meu ex-sogro, que infelizmente faleceu, ele gostava muito desse tema, né? Porque foi o tema de um filme, Perfume de Mulher. Sim. E aí eu acabei tirando de ouvido, assim, um pouco, né? E aí comecei a fazer esse arranjo e falei, esse arranjo foi interessante, né? Coloquei uns contrapontos, assim, aquele arranjo que você faz primeiro para a pessoa reconhecer a melodia. Depois eu coloquei alguns elementos, pequenas coisas de reharmonização que eu sempre pratico nos meus arranjos. E acaba que é um tema que as pessoas gostam muito, né? Tem muita visualização. Meu pai sempre pede, toca na cabeça. E eu gosto de fazer isso, porque eu tenho uma parte muito hermética do meu trabalho de compositor, das peças que são meio complexas e tal. Mas eu gosto muito também dessa parte mais, vamos dizer, cancional, né? Que a pessoa ela escuta uma bela melodia, se identifica. Eu faço isso não por questão mercadológica, mas porque também é da minha natureza isso, né? Eu gosto de transitar nesses mundos. Então, Voa na Cabeça tem esse viés, né? Uma melodia forte, é um mineiro tocando tango, né? Mas a vida é assim, a gente se apropria. Por que não? Por que não? A interpretação, por exemplo, do duo, né? Do Debussy, ela é histórica, na minha opinião. Assim, né? Então, né? A gente se apropria das coisas, você só tem que ter respeito à tradição, mas também ter confiança, né? E de uma maneira que você possa expandir aquilo e colocar a sua leitura, né? Legal. Então, eu sempre quis anunciar isso, é o seguinte. De Gardel e Lepera por uma cabeça. Roda!
Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta aqui falando sobre violão. Alessandro Soares aqui comigo, do acervo digital do Violão Brasileiro, que está lá, www.violãobrasileiro.com.br. É isso, né, Alessandro? Para as pessoas que quiserem pesquisar. Estamos aqui com o Du Siqueira Lima e com o Tabajara Bello, certo? Todo mundo aqui com a gente falando de violão. Agora eu quero falar um pouquinho do violão. Aliás, eu só lembrando que o Alfredo Lepera, eu tive uma confusão uma vez em Buenos Aires, que eu fui lá no museu do Gardel e falei com a menina lá que o Lepera tinha nascido no Brasil e nasceu no Bexiga, aqui em São Paulo. Aí ela foi pesquisar, não é bem assim. Deu uma confusão lá, não sei o que eles resolveram. Eu sei que eu falei que eu tinha pesquisado. É verdade, nasceu aqui em São Paulo, no Bexiga, Alfredo Lepera. Depois foi para Buenos Aires, conheceu o Gardel. Aí são outras histórias e tal. Mas ele é de nascimento brasileiro. É curioso, né? Essas coisas que ficam fora da biografia. Maravilhosa, né? Por uma cabeça, é maravilhoso. Agora vamos falar do violão brasileiro. O que tem o violão brasileiro que os outros não têm? Primeira questão. O violão brasileiro. Porque a gente vê a quantidade de músicos originais do violão. Eu estou falando de vários violonistas, né? Vocês conhecem todos eles, podem citá-los, né? Mas tem alguma coisa no violão brasileiro que os outros não têm. Quem que pode comentar isso aí, essa questão? O que tem no violão brasileiro? Acho que Quem começa no debate aqui? Vamos fazer uma polêmica aqui. Eu começo. Eu acho que justamente o acervo ele surgiu um pouco dessa ideia, porque eu nunca vi uma coisa dessa magnitude assim no mundo, né? Claro que não sou profissional de violão, mas me chamou muita atenção o fato de que os estudos do Villa-Lobos são assim obrigatórios para todo mundo que for tocar violão clássico no planeta e tal. Me chamou também muita atenção essa turma que fez sucesso lá fora e que toca violão. Você pega Bonfá, pega João Gilberto, você pega uma diversidade, você pega Garoto, né? Que mesmo Laurindo de Almeida, que você pesquisou também. O Laurindo, né? Que teve mais Grammy que Jobim até, enfim. Então tem um monte de gente que aí você vai para a vertente, várias outras, né? Da parte mais da improvisação, das harmonias, como Tony Horta, Hélio Delmiro e tal. É uma gama tão gigantesca, é uma diversidade que eu desconheço. É ter tanta diversidade. Eu também desconheço ter tanta escola, assim, ter uma escola tão vasta, né? Se você for pegar as vertentes, né? E também em termos de referências internacionais, assim, você vai, João Pernambuco é gravado no mundo inteiro, o Dilermando é gravado no mundo inteiro, né? Outro dia eu estava falando com o Doug, que é um professor australiano, ele é professor de violão brasileiro, ele dá aula de violão brasileiro. Aí tem um outro colega dele, o Adam May, que veio ao Brasil só para fazer um trabalho sobre os 7 cordas, que é um instrumento que não nasceu no Brasil, mas tem uma linguagem basicamente brasileira, né? Então você vê uma coisa, e assim, na época do Acorde do Rádio, 2010 mais ou menos, com esse meu projeto, eu não visualizava, você vê que coisa engraçada, eu não estava observando direito essa linha de duos de violão, quartetos de violão, trios, que são coisas que hoje em dia são tão assim fundamentais, né? Quer dizer, assim como eu via mais falar o do Abreu, do Assad, que eram referências e tal, o Du Siqueira Lima eu comecei a sacar mais a partir desse projeto, antes de surgir o acervo, mas a partir desse projeto também.
E aí eu fui vendo, né, de quarteto de violão, né, tinha o Malgani, tinha o Quaternália, e aí você vê uma profusão, cara, de coisas, né? E essa questão de violão com outros instrumentos, o fato também de nossos compositores, Mignone, Santoro, né? Toda essa turma compôs para violão também, Almeida Prado, enfim. E aí dá um caldeirão que, caramba, no mundo é improvável que se dê para... Eu acho que, de fato, uma das maiores contribuições do Brasil para o mundo é a sua música. Por mais que haja... Estou com você, fechado. E dentro dessa coisa está o violão, que é camaleônico, vai assim, é que nem água, né? Vai se infiltrando, né? Em tudo que é coisa que haja de música no país e que também lá fora fica assim, muita gente ouve a música brasileira, o violão está ali muitas vezes assim bem presente, se a gente nem se tocar, entendeu? E só para terminar, uma coisa, um amigo meu que é muito roqueiro, que detesta João Gilberto, ele ficou chocado quando eu comentei para ele que tem um tema do primeiro disco do The Doors, aquela banda de rock, né? Que o início da música, a batida, é uma batida que o cara tentou imitar João Gilberto na bateria. Então o cara engole essa, até os Doors abre. É para provocar, é para provocar. Não, isso que você falou, o Emir Deodato também, Emir Deodato, ele fala sempre que os brasileiros, às vezes, que ele que mora tanto tempo fora, né? Os brasileiros, às vezes, não percebem como a influência da música brasileira é tão forte em todos os setores da música pop americana e até no jazz, né? Que influencia todo mundo, né? E as pessoas não percebem, né? Ele cita vários exemplos e tal. Falava, os brasileiros têm mania de querer copiar, mas acham que é melhor lá, mas não percebem a influência. Eu queria que vocês comentassem, então, porque além como o Alessandro estava falando, a vertente de criadores do violão, compositores de violão, nós também temos excelentes intérpretes do violão, não é? E vocês, o Du, que viaja o mundo, e o Tabajara, que está lá nos Estados Unidos, quando vocês vão tocar, vocês escolhem um repertório com música brasileira e aquilo lá é impactante, não é? Eu queria saber como é que é isso, como é que vocês, quando estão viajando, e como é que vocês batem um papo, vocês fazem workshop, eu sei, né? Para falar, comentar com os músicos sobre o violão brasileiro. O que acontece, afinal de contas? Como diz o Alessandro, é uma diversidade incrível, né? Du Siqueira, diga. Uma coisa que eu me lembro muito bem, nós fomos a um festival internacional na Bielorrússia, e era um festival de música clássica. Uhum. E eles pediram para nós tocar um repertório de música brasileira, né? Onde tocávamos Hermeto Pascoal, Dominguinhos. E aí eles perguntavam para a gente, mas isso é música? Isso aí, depois que a gente tocou, eles falavam, isso é música popular? Porque por causa da elaboração, da harmonia, da elaboração, é muito elaborada, né? E muito diversificada. Você pega Dominguinhos, né? Ou pega Tom Jobim, ou pega assim, ela é super variada, né? Você pode tocar um repertório inteiro de música popular brasileira e variando completamente, né? Desde o choro. Bom, então a riqueza é incrível, né? A riqueza da música brasileira. Hein? Me lembro muito bem assim quando eles falaram, nossa, você pode tocar música popular brasileira num festival de música clássica na Europa que vai passar por causa da elaboração dela, né? Claro. E agora, eu acho que complementando um pouquinho da conversa, né, de por que, né, que é tudo isso, né, essa explosão. Eu acho que a questão geográfica nossa o Brasil, por ser um país continental, então você pega nossas fronteiras com todos os países da América do Sul, né? A América Central lá em cima. Então,
Porque você tem, por exemplo, a Venezuela, que é uma potência musical, você tem a Argentina, que é uma potência, que também, bom, a Argentina é um caso à parte também, que é um gigante musical, né? Também um território enorme. Então, isso que a Cecília estava falando, da diversidade. Poxa, então você tem no sul toda a riqueza que a gente tem lá, que a gente está totalmente ali fronteira com o Uruguai, os Pampas ali, e depois a gente tem todo o Mato Grosso, que é Paraguai, etc. E aí você vai subindo, aí você tem a música do Pará, etc. Então, acho que isso, aí entra esse caldeirão, né? Quando essas informações começaram a se chocar, aí a gente teve Vila Lobos, né, que vamos dizer, Rio e São Paulo foram talvez o coração de tudo isso aí. Você tem Vila Lobos, aí você tem Garoto, e isso, quando começou essas diferentes tradições, culturas, manifestações se juntarem, virou essa explosão de ideias e completamente maravilhosa, né? Tabajara, Né? quando... Fala, Cília. Desculpe, estava cortando. Tabajara, quando você está aí fazendo trabalho acadêmico, você tem que explicar aí para os alunos, a turma da universidade, o violão brasileiro, o que você fala? Olha, eu acho que a questão tem isso que foi colocado sobre a diversidade ser muito grande, né? A dimensão continental já traz um pouco disso, mas não é um dado obrigatório, porque aqui você tem também um país de dimensão continental e que você tem uma tradição de grandes violonistas e guitarristas, mas que a coisa tomou outros rumos, né? Porque aqui o classical guitar ele ficou ainda muito ligado a um cânone de matriz europeia, né? E o violão de aço talvez fez esse papel um pouco de aglutinar várias tradições do folclore americano, que não é só blues e jazz, também você tem muitas sutilezas, né? Mas acho que o elemento elétrico da guitarra elétrica nos Estados Unidos acabou pegando, né? Eles buscaram uma identidade mais nesse lugar. Enquanto no Brasil tem essa diversidade grande, e os gêneros eles todos acabaram passando pelo violão de nylon, pelo menos de 6 cordas. Eles acabaram passando por ali. Então a fusão é grande e acaba que é meio ele representa a fusão, né? Ele representa a quebra de fronteira popular e erudito, o que é muito comum cada vez mais no violonista brasileiro. Para mim, eu vejo isso. Ele é um cara que sola, compõe, improvisa. Ele tem som bonito, mas tem swing também. Não tem muito isso mais, né? Eu sou intuitivo ou eu sou cerebral, né? É tudo muito misturado, né? Então eu procuro ter uma postura que você falou do Vila Lobos, né? Que ele tinha até essa coisa que chamada às vezes de arrogante, que ele, quando ele foi para a Europa, ele falou: olha, eu não tô vindo para estudar, eu vim para ensinar. Eu não chego a tanto, porque eu não sou Vila Lobos, mas eu procuro equilibrar um pouco essa coisa do ego, assim, né? do cara aprendiz, mas espera aí, eu tenho informações para uma bagagem, representa uma cultura rica, então eu tento me colocar também dessa maneira para eles. Isso aqui vocês não são tão familiares com isso aqui, não. Então, olha com atenção isso aqui. Vocês entenderam ainda não. Esse ritmo aqui tem uma coisinha que está faltando, né? Procuro sempre alertar para esse lugar. É interessante que eles mesmos, os americanos, às vezes, dentro da academia, também não conhecem bem as tradições folclóricas da própria música, né? Porque eles são muito maiores também do que o jazz, do que a música pop e do que o blues. Você tem muitas ramificações, né, do bluegrass, da música country. Quando você vai conhecer mesmo ali na raiz, é interessante, né? Agora, o violão brasileiro eu sou militante, né? Eu defendo isso como uma coisa única e de riqueza inigualável também. Então, assim, eu me considero parte porque a gente pode ser individual na atitude, na carreira, né?
mas eu acho sempre importante a sensação de pertencimento. Eu acho uma coisa importante, né? Assim, falava sobre o acervo, por exemplo, né? É sempre legal quando eu coloco para pessoas que não acompanham tanto, por exemplo, música instrumental. Eu falei, olha, estou nesse projeto agora, saiu um vídeo meu em parceria com o acervo de tal violão brasileiro. Isso dá uma sensação, né, de uma entidade, uma instituição, um pertencimento, né? Então, a Tropicália, né, o Gil e o Caetano, eles falam, não, a gente é da Tropicália, né? Não é só a persona, né? Entendi. Eu acho importante esses vínculos, né? Quer dizer, o violão brasileiro, o Clube da Esquina, eu sou de Minas, eu acho importante a gente vincular a essas coisas macro, né? E o que você está falando também do músico fora do Brasil também, né? Aprendendo, eu fico muito surpreso toda vez que eu viajo, né? E fui agora recentemente para a França, e na segunda-feira tem o Clube do Choro lá na França, a Maria Inês Guimarães, que é pianista, que está fazendo agora uma apresentação com o Clube do Choro, vários músicos de jazz, de preparo musical mesmo, querendo aprender o choro. A gente fala do violão, né, dos grandes intérpretes, dos grandes criadores, né, dos grandes violonistas, e o que não dizer do choro também, que é uma coisa impressionante também, né? Quando eles percebem e descobrem o choro, ficam embasbacados, né? E aí a Maria Inês, eu falei, qual que é a dificuldade do músico aí? Ela falou, o problema é começar. Porque a gente está marcado na partitura que começa assim, mas na verdade na prática começa assado, explicando mais ou menos, não é? Tem uma coisa assim do rigor da partitura e eles não sabem, e a gente fica ensinando para eles os molejos e tal, né? Enfim, então o choro também é uma coisa que a gente fica impressionado quando vai. Tem Clube do Choro na França, tem no Japão, tem no mundo todo, e os músicos que gostam de música instrumental, de violão especialmente, adoram o choro, ficam embasbacados. E aí a gente tem aquele orgulho, né, do país, olha só, é um choro e tal, né? Não falamos nada de política, porque aí a gente fica envergonhado, mas da música a gente fica orgulhoso. Eu, pelo menos, não sei quanto a vocês, mas vocês quando estão viajando, né, o mundo todo, né, o Tabajara nos Estados Unidos, o Du Siqueira, o Alessandro também que viaja por aí, mundo afora, também deve ter muito orgulho, né, de tudo isso, especialmente do choro, né? Vamos ouvir agora mais uma, antes da gente concluir o papo e dar todo o serviço, né? Precisa falar onde a gente pode ouvir o Du Siqueira, Lima, onde pode ouvir o Tabajara Belo, como é que está o trabalho do Alessandro, a gente vai deixar para o último bloco esse serviço. E agora a gente vai ouvir um clássico do Du Siqueira, realmente é um clássico, tocando Zequinha de Abreu, Tico Tico no Fubá. Como é que vocês começaram esse negócio de querer tocar? Além de vocês já contaram o caso de amor, que foi lindo, e é lindo, né? E esse negócio de querer tocar os dois num violão só, é falta de ter dois violões? Como é que é essa história? Como é que vocês resolveram fazer essa que é uma brincadeira e ao mesmo tempo é um espetáculo, né? Visual e sonoro. Como é que começou isso, Cecília? Me tocando aqui. Então, eu acho que só uma coisa, eu acredito que foi, não me lembro bem, mas acho que foi ideia minha. Só para você não ficar por baixo, né? Não foi a Cecília, foi ideia minha. Pronto, acabou. Mas já tinha gente fazendo isso, né, Alessandro e Tabajara? Vocês são pesquisadores. Eu mesmo, quando fui falar sobre o Aimoré, que é muito parceiro do Garoto, ele falou que fazia também com o violão só essa brincadeira, né? Que ao mesmo tempo é uma forma de mostrar o trabalho do violão, né? E tal. E eles dois faziam, Aimoré e Garoto faziam essa brincadeira, tocando no violão só. E tinham outras pessoas que faziam também. Vocês têm... Como é que é a história? Vocês fazem hoje isso. Diga lá. Para a gente... O do Assad também. Do Assad fazer também. A referência para nós foi o do Assad. E a gente viu naquilo um prato cheio para a gente, né? Os Assad, poxa, fantástico, são dois irmãos, né? E fizeram magistralmente a coisa, como tudo que eles fizeram. Mas a gente viu aquilo como para a gente algo especial, tá? Um casal e acabou que a nossa maneira de fazer o violão a quatro mãos ficou diferente porque a Cecília é pequenininha, então eu toco como o do Assad, não sei como fariam o Aimoré e o Garoto, mas os Assad na cadeira, o outro em pé, né, do lado ali
No nosso caso, não funcionava. Então, eu sentei do lado dela, na mesma cadeira, e aí a gente começou a se encontrar e tal. Né? Aperta um pouquinho, não, mais um Dá pouquinho. uns pra você chegar beijinhos, mais aperta perto. ali a colar e sai o som. Claro, Legal. né? Demorou para Então sair já o tem Tico-Tico uma. no Fubá. Alessandro e Tabajara, já tem essa. Para a gente ser correto aqui historicamente, o do Assad fazia, a Aimoré e Garoto faziam. Quem outros que vocês sabem aí na Não, história do violão? o que eu acho que é diferente do Dúscar Lima é essa maestria, a maneira deles fazerem, porque, que eu saiba, esse caráter de fazer duo num só violão tinha um caráter mais circense, digamos assim. Uhum. Eu até vi o do Assad tocando dois violões. Agora, claro, é um caráter mais assim complementar a trajetória deles ali. Naquele recital que eles fizeram, que eu assisti, que foi fantástico, não foi um número assim arrebatador, foi mais pelo lado circense. O que era de mais arrebatador no do Assad era ver todo aquele concerto, enfim. E a mesma coisa, assim como com o Aimoré e o Garoto, eu já vi na TV Globo, às vezes o Zé Menezes fez uma José brincadeira, Menezes também, que é da turma do Garoto também, né? fazendo de conta que estava quebrando a corda, aí a corda espatifou, a outra corda espatifou, aí nós então vamos tocar junto. O que Cecília e Fernando eles fazem tem o lado circense, claro, mas se você escutar esse arranjo sem nem olhar o vídeo, né, é de uma beleza, é tão bem acabado o arranjo, sabe? E a precisão técnica também. Acho que também o fato aí, o que o Fernando e a Cecília disseram, né, forma um casal, a Cecília é pequena, mas assim, eu não sei qual é o que faz, né, o que levou a fazerem esse trabalho que é tão divino, mas assim, acho que além do caráter circense, o Tico-Tico no Fubá que eles fazem tem uma qualidade artística musical que eu acho que eu nunca vi igual até então. Então é só para dizer. Eu também não. Com esse grau de acabamento e esse grau de dificuldade, eu nunca vi, não. É só eles mesmos. Não, maravilhoso. E tem um dom, além de tudo isso. Fala, Fernando, desculpe. Não, a gente estudou bastante. Não, tem um lado, além do estudo, da qualidade sonora e tal, tem o toque de amor mesmo nessa história. Eu estou insistindo nisso, porque o dedinho, quando a Cecília põe o dedinho assim para tocar a nota de cima, aquilo é um charme, pô, vamos combinar. É maravilhoso, né? Então vamos rodar aqui o Tico-Tico no Fubá, do Zequinha de Abreu, com o Du Siqueira, o Du Siqueira Lima com a gente agora. Roda!
Estamos de volta aqui nessa grande reunião, essa mesa quadrada de quadrinhos, né? Falando sobre violão brasileiro e tendo a participação do Dudu Siqueira Lima, que está lá em Atibaia, não é isso? Atibaia. O Alessandro, nosso querido Alessandro Soares, pesquisador, músico, jornalista do acervo do violão brasileiro, está em Perdizes. E o Tabajara Bello, não vou saber o nome da cidade, ele está na Flórida. Não sei o nome da cidade direito. Fala aí de novo a cidade qualquer, Tabajara. Gainesville. Gainesville. Aqui nasceram o Bo Diddley, que é aquele produzido da guitarra quadrada. Tem uma praça chamada Bo Diddley Plaza, que inclusive ele doou para a construção e coisa. E o Tom Petty, que é Tom Petty and the Heartbreakers. Sim, que depois fez o Traveler Wilburys com o George Harrison, Bob Dylan e tudo mais. Maravilhoso, Tom Petty. Muito amigo do George Harrison. Agora já começa as coisas de Beatles, aí não para mais, aí o negócio é... Mas eu queria, nesse bloco final, que a gente aproveitasse o espaço para cada um de vocês explicarem aí o que vocês estão fazendo nesse momento e como a gente pode acompanhar o trabalho de vocês. Então, a hora, como eu chamo no rádio, né, no tradicional rádio, é hora do serviço, hora de dar o serviço. Né? Tem até uma vinheta isso na Rádio Brasil, para dar o serviço. Então, vai começando a dar o serviço. O Du Siqueira Lima, como é que a gente encontra vocês pela internet? Vocês estão fazendo lives? Qual é o caminho das pedras para chegar a ouvir vocês? Diga lá. Então, nós temos feito algumas lives, fizemos a do SESC, fizemos pela cultura artística também, fizemos também para o Conservatório Pernambucano de Música, mas para quem quiser saber mais a respeito do duo, nós temos Instagram, né? Guitar Duo, bem fácil. Guitar Duo, tá bom. Exatamente. Temos também o Facebook, a nossa página, que é Guitar Duo Siqueira Lima. Uhum. Acho que esses dois meios são os principais. E também temos o Spotify, os nossos discos. Os mais recentes estão disponíveis nas plataformas de streaming. Digitais, Spotify, Deezer, Amazon, streaming. Então, temos tudo por aí, né? E quem convidar para fazer live, vocês topam e tal. Vocês estão dando aula também remotamente? Sim, muitos sim, a gente tenta não fazer muito seguido, né? Então, acho que durante esse período, a gente fez 3, né? Que foram recitais mesmo, né? Acho que, por enquanto, até ver como as coisas vão se encaminhar, a gente não quer fazer isso ficar uma coisa um pouco maçante. Acho que porque é muito diferente. Você vai fazer um recital, sei lá, em Brasília, por exemplo, só o pessoal de lá vai ver. Então, dali você pode sair e vir tocar em São Paulo, e assim por diante, né? Agora, live você está disponível para o mundo inteiro. Legal. Então, acho que não é uma coisa para se fazer toda semana. Mas, sinceramente, espero logo poder tocar nos teatros. Todos nós estamos ansiosos. Vai ter que esperar a vacina, né, Fernando e Cecília? Temos que aguardar essa vacina. Enquanto não rolar, ninguém vai ter segurança para ir ver um show de vocês. O cara vai ficar receoso. Ninguém vai querer, né, nesse momento. Mas só a pergunta das aulas. Vocês dão aulas também de violão? Ou fazem alguns workshops pela internet também? Isso. Nós nunca vimos aula assim. O Fernando foi professor na Faculdade de Cantareira, em São Paulo, durante um tempo. Já faz mais de um ano que parou e a gente só estava dando concerto. Só que agora, festivais, né? masterclasses e essas coisas assim, né? Só que agora, com esse período de quarentena, a gente até através do acervo digital do violão brasileiro, até a ideia do Alessandro, né? Com essas coisas maravilhosas de curso, workshop que tem feito, aí eles nos convidou e com certeza é uma maneira excelente de também não parar de tudo, né? Da atividade, beleza. Então estamos fazendo isso aí também. Tabajara, com você.
Olha, beleza, Bela, eu acho importante eu registrar que, dentro dos projetos importantes, durante a quarentena, a gente desenvolveu, realizou o Violões em Rede, né, que foi esse primeiro festival de violão bem brasileiro legal. online, em parceria com o Carlos Walter e com o André Siqueira, e com a parceria do Alessandro Soares, do Acervo também, e que contou com o Alessandro Penese, com o Camilo Carrara, com os próprios Carlos Walter e André, com o Suame Júnior, com o Elodie Boni, com o grande Daniel Murray também. Alô? Não, entrou a sua foto, mas você está aí firme. Beleza. A internet é sempre boa. Diga. E eu venho, a gente também tem um projeto de curso que a gente está desenvolvendo também em parceria com o Acervo, que deve estar aí no ar em breve, né? Eu dou aulas online também, eu sou professor da Federal de Ouro Preto, devo retornar ano que vem nas atividades presenciais lá. E estou aqui na Flórida. Eu sou bem ativo na internet, né? Tenho o meu canal do YouTube, não tem nem que dar endereço, porque se você quiser Tabajara Belo, não tem. Tabajara Belo acha tudo lá, fácil. Então, tanto no Facebook quanto no Instagram, meu CD Tabajara Belo, meu CD Suíte Brasil, que são os meus discos que eu considero mais meus, além de participações com outros, estão nas plataformas todas também. E também tem o meu site. Uma coisa legal do meu site, www.tabajarabelo.com, né, não tem BR não, é que ele tem uma parte de partituras que são totalmente de graça, disponíveis, com várias coisas, tanto dos meus estudos para improvisação textural, que são o tema da minha pesquisa aqui, quanto a arranjos meus, alguns temas que eu faço de quarteto de jazz, eu disponibilizo essas partituras, tem sempre coisa nova chegando lá no site, então convido vocês a darem a conhecer lá, e meu canal também, escrever, que tudo, os vídeos que tem no site, tem no canal. O diferencial do site é justamente essa parte das partituras, que eu disponibilizo totalmente free. Legal. É isso aí. Tá dado o serviço. Agora, Alessandro Soares, nosso patrono desse encontro aqui, e querido aí. Eu já vou fazer um projeto com a Alessandra, mas não posso revelar aqui, que é segredo na rádio e no YouTube. Mas depois a gente fala, né, Alessandra? Conta lá, então, como é que é o caminho para a gente acompanhar todo o seu trabalho no acervo do violão brasileiro e os projetos que estão rolando aí para frente. De fato, eu convido todo mundo a lá acessar www.violãobrasileiro.com.br, que lá é o site, é o portal que tem todas essas informações que a gente divulga e tal. Mas quem é mais de mídias sociais pode entrar lá no Facebook Violão Brasileiro ou no Instagram Acervo Violão Brasileiro. E também tem o YouTube, onde a gente lança clipes exclusivos. Tem clipes do Dúsquera Lima, do Tabajara Belo, do André, da Elodie, tem toda uma gama lá, João Carlos Vitor, enfim, tem uma série de figuras ali incríveis, Thiago Colombo, que vale a pena você entrar no YouTube e olhar. Assim, de projeto que a gente está fazendo, né, quer dizer, tá para sair um disco com obras do Mignone, é um disco do Fernando Araújo e o Celso Faria, e uma outra parte desse mesmo disco é um trabalho de violão e canto com o Fernando e a Mônica Pedrosa. Está para sair no final do ano pelo selo Sesc. E também eu estou tirando da gaveta um projeto de um compositor incrível que morreu precocemente, pernambucano, chamado Lalão. Ele tem choros e valsas que são assim incríveis. O Yamandu vai estar nesse projeto, e mais uma turma do Sete Cordas, que vai estar também nesse projeto do Lalão. Tá? Fora isso, tem também o disco do Novas 4, que é o concurso de composição da Elodie, que o acervo também ajuda na produção, coordena as inscrições e tal, divulga e tal. Então, está para ser lançado em breve, né? A gente, nesse mês, vai fazer toda uma celebração de 6 anos do acervo, e vai sempre difundir essas ideias. E sobre o festival Violões em Rede, que ficou um trabalho incrível, até novembro, quem quiser assistir pode comprar ingressos virtuais. É só entrar lá no acervo que você vai
entrar, ver o caminho das pedras e tal. E ajudar todo mundo também, né? Todos os músicos que estão envolvidos nesse projeto. Isso que é importante. Sim, porque esse momento de coisa a gente não tem como gerar receita, né? Então é importante isso, muito importante. Não é isso? Exatamente. Até porque foi um festival que teve o Alessandro Penese, teve o Daniel Murray, o Camilo Carrara, mais o Tabajara, André Siqueira, Carlos Walter, Elodie. Foram 8 solistas, assim, foi um trabalho assim, e sempre com bate-papo depois, então foi muito bom e tal. E, de fato, o Carlos... Opa! Sim. Esqueci. Você tá o Suame Júnior, né? Suame Júnior. O Suame vai estar comigo nesse projeto do Lalão até. Suame, querido Suame. E agora, de fato, esses cursos online, ao vivo, que, de fato, a gente está divulgando bastante. Eu estou tentando fazer sempre muito na contramaré, né? Cursos, assim, o usual é curso gravado, a gente está fazendo curso ao vivo mesmo. E é um ensinamento para valer com uma gama enorme aí de variedades para tentar contemplar essa diversidade que o violão tem, né? Então, entrem lá, violãobrasileiro.com.br, que vocês vão se divertir pra caramba e aprender também. É legal, para quem gosta de violão e para quem não gosta, para quem gosta da música brasileira, né? Isso que é importante. Gente, estamos no finalzinho, o abraço virtual aqui, ó, para todos aí. Aí, Fernando, Cecília, Tabajara, todo abraço virtual, assim, um abraço virtual, assim, virtual. Virtual, é o que é possível. E para a gente terminar, eu vou fazer uma pequena homenagem ao um dos meus ídolos do violão, né? Que eu conheci pessoalmente, era uma figura encantadora, gente fina, foi professor do Toquinho, de outros tantos violonistas, cara muito humilde, muito simples, de um toque especial no violão, como tantos outros criadores brasileiros, né? Compositor e violonista. Paulinho Nogueira, que era um cara incrível, e a gente vai ouvir o Paulinho Nogueira tocando samba e prelúdio do Baden do Vinícius, como ele toca os dois cantos, é isso? Os dois, vocês são técnicos, né? Tocam as duas vozes, né? Ele faz as duas vozes. Maravilhoso trabalho. E ele contando essa história também. Então a gente termina com o Paulinho, uma homenagem ao grande Paulinho Nogueira. Um abração, gente, até a próxima. Valeu. Salve o violão brasileiro, né? É isso aí. Salve, salve. Obrigado, valeu. Gente. Foi um prazer. Tchau, tchau. Valeu. Agora, um caso muito especial. Solar violão já é um negócio bem difícil, né? Agora, solar uma música que tem 2 melodias simultâneas, aí o negócio complica mesmo. Eu vou contar uma historinha para vocês, assim, mais ou menos rápida. Há muito tempo atrás, num dos discos que eu ia fazer, eu ia incluir o samba em prelúdio. Na época, um grande sucesso com Geraldo Vandré e Ana Lúcia, onde tem 2 melodias e no final as 2 melodias se encontram. E eu estava estudando usando um playback. Eu ia fazer um playback e depois solar em cima. Mas um dos meus irmãos, o João, ele estava me assistindo estudar ali, ele falou, olha, Paulo, eu não vejo vantagem nenhuma em você usar o playback, eu quero ver você solar isso aí sem playback. Eu na hora achei aquilo lá meio assim, sabe, estranho, mas depois fiquei com aquele negócio na cabeça, comecei a brincar, a tentar, bom, acabou saindo. Então eu vou tentar tocar para vocês, porque realmente é um negócio difícil. O samba em prelúdio, a primeira melodia, no grave, a segunda no agudo e depois juntando as duas, tá? Vamos ver se sai.
sou ninguém. O programa termina aqui, mas a programação da Rádio Brasil Atual segue com a Hora do Rango, hoje reapresentando Mariana Aidar. Fique com a gente.